Fala, Takadimer! Eu sou Marcelo Coelho, saxofonista e compositor e um especialista no estudo do ritmo e da polirritmia e, claro, todas as implicações que o ritmo tem dentro da música, que é simplesmente tudo. Tudo você tem ritmo. Afinal de contas, tudo é ritmo, mesmo fora da música. Mas o tema da nossa conversa de hoje é: para que serve a partitura? Ler partitura é um conhecimento que empodera o músico ou praticante de música. Quem sabe ler e escrever partitura ganha uma certa liberdade musical. Não que seja necessário saber ler e escrever partitura para fazer música, pelo contrário, o som vem primeiro. Mas é fato que quem domina esse conteúdo tem diante de si uma imensidão de oportunidades, uma imensidão de possibilidades de aprendizado e expansão do conhecimento musical. Por exemplo, a liberdade de poder abrir uma partitura dos clássicos que você gosta e poder tocar com outros músicos, tocar para a família, tocar para os amigos, sem ter que depender do áudio. Ou então você tem a liberdade de escrever uma ideia que vem à sua cabeça, onde quer que você esteja, para um papel, para uma partitura. E transformar essa ideia musical numa música. E você vai poder executar, distribuir e compartilhar essa sua música no papel com amigos e outros músicos. Para quem atua como educador musical, professor de música, saber ler partitura e mais, saber ensinar a partitura é se empoderar de música e empoderar os seus alunos de música. É poder trazer para os seus alunos muito mais oportunidades de métodos, de repertório, muito mais informação. E desta maneira você acaba se tornando, sim, o professor dos sonhos dos seus alunos. Um outro fator é conseguir melhores trabalhos com música para quem sabe ler e escrever partitura. Por exemplo, você vai estar apto a prestar concursos para orquestras, bandas, prestar concursos para algumas instituições e tem mais, dá inclusive para ganhar dinheiro fazendo partitura, ou melhor, escrevendo partitura para bandas e outros grupos musicais, fazendo transcrições para grupos musicais ou bandas. E como se não bastasse tudo isso, você ainda se aprofunda no estudo da música quando você lê partitura. Afinal de contas, você tem acesso a um repertório da antiguidade da história da música, a repertório que, eventualmente, você não teria acesso nos áudios ou não teria encontrado primeiro pelos áudios, e sim pela partitura. Mas todos esses benefícios, apesar dos argumentos super fortes, não respondem à minha pergunta: para que serve a partitura? A partitura serve para registrar o som no papel através de signos decodificáveis. Sem essa invenção, nós não teríamos conhecido a música do passado, a música do Beethoven, do Mozart, do Bach, a música de todos estes grandes compositores que construíram a história da música ocidental e fazem parte da história da humanidade. No papel, esse registro através de signos ou esses códigos musicais que ficam no papel, conhecido como partitura, não é uma exclusividade que veio somente da música europeia. Em outras culturas musicais, eles também criaram outras nomenclaturas, outros escritos, outros códigos, na tentativa de escrever, colocar a música que eles faziam no papel. Na Índia, por exemplo, eles criaram os ragas, que é muito próximo ao conceito ocidental, da maneira que foi feita a música na Europa. Na Rússia, criou-se também uma outra estrutura, chama-se znamena, ou mais ou menos por aí, que é também uma forma de escrita. Na Indonésia tem o Kepatihan, ainda que não seja muito conhecido por lá, mas é também uma forma tradicional de escrita. Na China e Japão, eles usaram os recursos dos ideogramas e números para poder colocar a música que eles faziam, de alguma maneira, no papel. Mas foi mesmo a partitura criada na Europa, esse sistema chamado rítmica divisiva, que ficou mais conhecido no mundo. Esse sistema teve o seu pontapé inicial com um monge italiano chamado Guido d'Arezzo. Isso lá no século X. Ele estava muito incomodado com o fato dos músicos não conseguirem se comunicar através do sistema de escrita que existia na época, que chamava-se neumas. Os neumas eram um registro para fazer os cantores se lembrarem da melodia, se elas iam para a região aguda ou se iam para a região grave, mas era muito impreciso. Dê uma olhada. Então, como é possível observar, a gente tem aqui o texto e a gente tem aqui algumas indicações de como deve ser cantado o texto. Todas essas indicações são neumas, ou seja, uma tentativa de fazer com que o cantor que estivesse cantando pudesse lembrar o desenvolvimento melódico disso aqui. É claro que a gente observa que estes neumas são muito imprecisos,
Mas este é o primeiro registro que, dentro da cultura europeia, a gente tem como sendo o início da partitura. Os neumas funcionava para quem já conhecia a melodia, mas para quem tivesse que aprender, definitivamente não funcionava. Vamos ouvir agora como é que funcionava os neumas na prática. Então foi buscando resolver essa questão que Guido d'Arezzo pensou no sistema próximo do que a gente tem atualmente. Veja só como o pensamento dele foi bastante lógico. Bom, além dos escritos, naquela época foi proposto o que chamamos de sistema linear, ou como o próprio Guido d'Arezzo chamava de linha roja. Era traçada uma linha inicial e marcada com um símbolo no início dela, que em cima dessa linha seria grafada a nota Fá, por exemplo. A indicação que estivesse acima dessa linha representaria a nota Sol, que está imediatamente acima do Fá, né? Abaixo dessa linha seria a nota Mi, que está imediatamente também abaixo do Fá. E assim foi preciso adicionar outras linhas para que se pudesse serem escritas outras notas musicais, que estão acima ou abaixo dessa referência inicial. Esse sistema possui até 4 linhas, e alguns registros da época ficam disponíveis para quem quiser ver até hoje. Com essa breve introdução à história da escrita da partitura na cultura musical ocidental que veio da Europa, a gente começa a entender que era sim uma preocupação em poder registrar a música de alguma maneira, algum tipo de símbolo, signos ou códigos que pudessem ser decodificados por outras pessoas e, claro, pela própria posteridade da cultura ocidental. E foi assim que se desenvolveu a partitura. O que a gente precisa entender é que a partitura, ainda que tenha uma série de problemas na aprendizagem da partitura, é um sistema muito eficaz e que tem funcionado por muitos e muitos anos. Se alguém não consegue entender uma partitura, é porque ela ainda não foi introduzida a uma metodologia clara, eficiente, que consiga explicar o passo a passo para esse desenvolvimento. Mas é fato que a partitura, mesmo para aquelas pessoas que nem têm interesse com música, é possível de ser codificada. A diferença está que um músico consegue fazer deste código música, enquanto um leigo vai conseguir decodificar os códigos, mas não necessariamente vai conseguir fazer música. Então, se você ouvir alguém perguntando, mas para que serve a partitura? A essa altura você já sabe responder. Ela tem a função de ser o registro do som no papel através de signos e códigos que são facilmente decodificáveis e que vão perpetuar a música para além do tempo da sua existência. Tá claro? Se você achou legal esse conteúdo, clique aí, marca o sininho e comece a seguir esse canal, porque tem conteúdo sempre chegando toda semana, conteúdo de valor que pode fazer muita diferença para você. Então, vamos de taca!